Alô, liebe Leute! Oi, oi, oi! Estamos aqui direto da Alemanha para falar daqueles que saíram desta terra e foram para o Brasil. É, imigração alemã para o Brasil. E muita gente saía daqui com poucas condições e chegava no Brasil e tinha que fazer uma bela casa para morar. Como é que era a casa do imigrante, Lizzy? Olha, no início era só um quarto para poder se virar, para poder construir realmente uma casa, né? Então a vida era bem difícil no início. E que lembranças vocês têm de uma casa de tradição alemã? As casas de antigamente, né, pessoal? Eu não peguei muito não, mas claro, dos avós, de livros, de história, de algumas preservadas até hoje, no interior dos municípios, a preservação nesse estilo de antigamente em Chaimel, que preservam, principalmente em Nova Petrópolis, casas de material, com aquela madeira robusta, encaixada, né, para que durasse mais, o assoalho de madeira, aquele som poc-poc, né, do calçado, o banheiro muito antigamente não existia, né, o termo capunga que se usava, o papel higiênico também não, enfim, aí remete a tudo que era bonito e muito mais antigamente. Os utensílios, né, se você procura no Google também, nessas histórias deve ser mencionado, também era muito diferente. As dificuldades eram grandes, claro, até por isso, e essa comodidade toda que se tem hoje era diferente, né, de material, de madeira, na linha horizontal ou também inclinada, enfim, tudo no estilo em Chaimel, e que é bom resgatar esta história também esta semana, pessoal. Porque como em Chaimel é mais fácil fazer, só que existe uma diferença. O enxaimel antigamente era o preenchimento das paredes com barro, estuque e não com tijolos, né? Que eles não tinham tijolos. Eles preenchiam até com esterco de animal e tal, que grudava melhor, e faziam contorno da madeira. Nós tínhamos casa pau-a-pique, na verdade, né? E eles colocavam, preenchiam e pintavam com cal. E estava feito a casa deles, a residência. E muitas casas eram assim. Com exceção, depois surgiu o tijolo, eles preenchiam. Bom, falar sobre as casas antigas é um assunto que dá muita emoção muitas vezes na gente, não é? Quanta coisa a gente já viveu em casas de avós, de bisavós, de demais familiares ou amigos, pessoal que tem contato, que tem alguma ligação com quem mora na colônia especialmente, né? Aquelas casas que muitas vezes eram duas casas, uma parte dedicada à sala, aos dormitórios, e a cozinha era separada. Uma ligação estreita entre esses dois ambientes. A cozinha era separada muitas vezes para garantir a segurança, evitar incêndios, se fosse acontecer o caso de algum incêndio, para que esse não se propagasse para os demais cômodos da casa. Isso era muito comum antigamente e a gente ainda vê pela região alguns resquícios dessa cultura, desse estilo de construção. Mas uma coisa também muito bacana são as casas que tinham o famoso Speicher, o sótão. Quem é que já dormiu num sótão de uma casa antiga, hein? Oh, coisa boa. Nas noites geladas de inverno, dormir num sótão, se cobrir com aquele gostoso Federdeck, aquela coberta de penas, oh, coisa boa. Oh, doces lembranças que a gente tem muitas vezes da infância, da juventude. É uma delícia, não é? Características assim de casas da cultura germânica aqui na nossa região, tanto da Serra como em Costa da Serra, região onde foi muito marcante, onde é muito marcante a presença da imigração alemã aqui no sul do Brasil. Cada casa tinha seu jeitinho, né? Com certeza, assim como hoje em dia, né? As coisas não mudaram, só mudaram os utensílios. Muita coisa era feita pelas próprias pessoas, como aqueles panos de prato com bordados de dizeres bíblicos. Né? Que eram feitos, muitas vezes, do lado do forno que aquecia a cozinha e a casa inteira. Os baús com as relíquias de família.
as pinturas na parte alta da parede, quase em cima no teto, né? Ou até mesmo as cores, que as casas podiam ser muito coloridas para poder diferenciar uma da outra. Nas colchas, nas camas, dentro de um quarto, porque todo mundo dormia no mesmo quarto. E a divisão dos cômodos. A casa era dividida em duas, uma casinha só para a cozinha, outra casa muitas vezes só para os quartos e sala. Isso quando não tinha uma quelle dentro de casa, né? O que É, é uma quelle? uma fonte. Né? Uma fonte para bombear a água para cima. Então, gente, quais são as lembranças de vocês de família? Guardem, nos mandem, participem desta semana. Imigração Alemã, Rádio Imperial, Boletim der Hut. Eu, Denis Garzon Simões. Ziletsky. Nosso pequeno Thomas. Curta, compartilhe e comente este vídeo. Um grande abraço.